Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje desse capítulo chamado Organelas envolvidas na síntese de macromoléculas. Tá certo? Antes, vamos só revisar aqui algumas coisinhas, né? Eu posso ter células procariontes e células eucariontes, que são termos criados lá no início do século XX, né? Por esse Edouard Chaton. E a principal diferença entre esses dois tipos celulares, como vocês já sabem, é que os procariontes eles não têm núcleo organizado, não tem uma membrana separando o genoma da bactéria do citoplasma, enquanto que nos eucariontes, que são as outras formas de vida, todas compostas por células, eu tenho uma membrana nuclear isolando os cromossomos do citoplasma. Essa é a diferença básica entre procarionte e eucarionte, a gente já sabe disso, né? Mas eu tenho outras diferenças que são importantes e é daqui que eu quero tomar o ponto de partida da aula, né? Essas são algumas diferenças que a gente já viu, né, entre eucarionte e procarionte. Então, os eucariontes eles têm citoesqueleto, membrana nuclear, possuem organelas, tá? DNA ele é organizado com estonas, enquanto que nos procariontes você não tem essas coisas. Tá? Mas o que eu quero destacar aqui, que é o ponto de partida, é o fato de que os eucariontes eles têm organelas e os procariontes não têm organelas. E essas organelas, elas são um avanço evolutivo porque elas ajudaram a organizar as funções celulares. Então, a célula eucarionte, de fato, ela é mais complexa, tá? E ela tem uma série de reações que seriam impossíveis de ocorrer de forma organizada nas células procariontes. Então, aí está o resumo da ópera, né? As organelas segregam e organizam os processos bioquímicos das células. E aí a gente caminha um pouquinho já dentro da nossa aula, porque a gente vai ter uma subdivisão entre as organelas que estão relacionadas com síntese de novas moléculas e aquelas que estão relacionadas com degradação de componentes que já cumpriram seu papel. O que a gente vai ver hoje são aquelas que estão relacionadas com a síntese, e aí eu vou fazer um acréscimo agora, com endereçamento ou destinação de macromoléculas celulares. E aí eu tenho duas grandes organelas aqui, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. E a gente vai começar agora com o retículo endoplasmático. Aí o que é o retículo endoplasmático, que a gente tanto ouve falar? Eu coloquei aqui a definição, mas se a gente conseguir enxergar isso na célula, fica até mais fácil. É um sistema de membranas que formam uma série de cisternas que se intercomunicam em todo o espaço citoplasmático, em que você tem a intercomunicação dessas cisternas todas, toda a célula, né? E essas cavidades aí formadas, elas se comunicam. Elas partem a partir do núcleo, em especial, e se espalham pela célula inteira. Aqui eu tenho um esqueminha. Esse aqui é um esquema de célula mostrando todos os componentes celulares. E a gente tem aqui, tá? Nessa parte aqui de baixo, o retículo endoplasmático, tanto o que a gente chama de liso, quanto o que a gente chama de rugoso ou granular, tá? E aí a gente consegue ver, como está em 3D, que é um sistema de canais mesmo que se comunicam aqui. Todas as imagens que a gente vê na microscopia eletrônica, é claro que não aparecem dessa maneira como está esse esquema, porque a microscopia eletrônica você tem um corte da célula. Então, na verdade, o que você vê é aquela fatia que está do corte. Então você não consegue ver essas dimensões aqui do retículo, mas sim em corte. Aqui é uma imagem mostrando justamente isso aí. Eu tenho aqui em cima retículo endoplasmático liso,
tá? Mostrando as cisternas aqui. Aqui eu tenho mais um pouquinho, ó, retículo endoplasmático liso. Tá? Isso aí ilustra o retículo, né? E o retículo endoplasmático tem essa divisão que eu estou falando aqui entre rugoso ou granular e liso, né? E essa é uma divisão importante porque eles são diferentes entre si, embora sejam estruturalmente semelhantes. O retículo endoplasmático rugoso ou granular, ele acaba levando esse nome por quê? Porque ele está cheio de ribossomos, né, acoplados nele na face que dá para o citoplasma. A função dos ribossomos a gente já viu, eles fazem síntese proteica, tá? Aqui é uma imagem do retículo. Então, olha aqui, esses são os cortes que evidenciam as cisternas do retículo. E reparem que eu tenho um monte de bolinhas aqui na parede do retículo. Isso aqui são o quê? Os ribossomos. Dá um aspecto rugoso para essa membrana do retículo. Então, o pessoal convencionou chamar isso de retículo endoplasmático rugoso, né? Ou retículo endoplasmático granular. Então, dá as siglas HAIR ou REG. E é óbvio que se ele está muito associado com ribossomo, ele está muito associado com síntese proteica, né? Esse aqui é um detalhezinho para a gente se familiarizar com algumas palavras, né? É óbvio que isso não é possível ver em microscopia óptica, mas no passado, quando a gente não tinha acesso à microscopia eletrônica, algumas técnicas de coloração permitiam evidenciar a região onde tinha acúmulo de retículo endoplasmático. E essas regiões ficavam basofílicas. E se convencionou chamar essas regiões de ergastoplasma, tá? Que tem um sentido de onde as coisas são sintetizadas ou formadas. E eu tenho outro retículo, que é o retículo endoplasmático liso, né? E como o próprio nome diz, ele é liso porque ele não tem os ribossomos. Então, ele não está associado com os ribossomos. Tá? Então, é aí a definição do liso. Então, portanto, eu tenho esses dois retículos aqui, o granular e o liso. E o granular, que tem esses ribossomos, né? Na verdade, ele tem poliribossomos, que é a palavra que a gente usa quando eu tenho vários ribossomos associados com o RNA mensageiro. Então, imaginem que o RNA mensageiro é a receita para fazer proteína, e na medida em que ele passa pelo ribossomo, eu vou fazer essa proteína, tá? Então, esses poliribossomos têm esse sentido aí, e são eles que estão associados com esse tipo de retículo, tá? Eu tenho poliribossomos também livres no citoplasma. Então, aqui a gente vai fazer um parênteses, né, para falar de poliribossomos. Eu tenho aqueles que estão associados com o retículo, e aí a gente acaba chamando de REG, né? E aqueles que estão soltos no citoplasma. Nos dois casos, quando o ribossomo está associado com o RNA mensageiro, e a gente chama de poliribossomo, ele está fazendo síntese proteica, ele está ativo. Os poliribossomos associados ao REG, eles sintetizam proteínas destinadas a ou ficar no próprio retículo e depois ser transportadas para o Golgi, formar lisossomos, compor a membrana celular ou ser secretada pela célula, tá? Então, essas aqui são as funções aqui relacionadas aos poliribossomos que estão associados com o retículo endoplasmático granular. Já aqueles poliribossomos que estão livres no citoplasma, que não estão associados com o retículo, eles fazem proteínas que vão permanecer no citosol. Então, são proteínas que são sintetizadas, vão ser incorporadas em núcleo, mitocôndria, né? E eu tenho alguns exemplos de células que têm muito poliribossomo, como, por exemplo, células tumorais, tá?
porque a célula tumoral é uma célula que perdeu a capacidade de controlar a própria multiplicação, então ela está fazendo uma síntese proteica extremamente intensa. E uma das modificações que acontecem é que ela se enche desses polirribossomos livres, né, para sintetizar as proteínas para a duplicação de todo esse material interno. E por conta das diferenças de local e o tipo de síntese proteica que a gente tem, os histologistas acabaram classificando as células em 4 grandes tipos gerais, tá? Que são esses que eu vou mostrar aqui agora. Um deles são células que sintetizam ativamente proteínas por polirribossomos livres, então a proteína vai permanecer no citosol. E aqui eu tenho o exemplo, a célula tumoral que a gente acabou de falar. Tem um segundo exemplo que são também as células embrionárias, que estão ativamente em crescimento e, portanto, têm muito polirribossomo livre produzindo proteína. Aqui nessa imagem é só uma ilustração de uma célula tumoral. Isso aqui é um carcinoma de pulmão de pequenas células. Então, essas seriam células que estariam com uma quantidade bastante grande de polirribossomos trabalhando na síntese proteica, porque essas células estão se multiplicando intensamente. Um segundo tipo celular são aquelas células que sintetizam e segregam proteínas nas cisternas do REG, e elas exportam essas proteínas sem acumular em grânulos. Ou seja, à medida que essas proteínas vão sendo feitas, elas vão sendo despachadas. Eu tenho a possibilidade de acumular elas e usar no futuro, mas neste caso aqui, a célula produz e já despacha essa proteína. Tá? É o caso, por exemplo, dos plasmócitos que secretam os anticorpos. Isso aqui é uma ponte com a aula de imunologia, né? O plasmócito é uma célula que deriva de linfócito B, e o plasmócito é a célula que faz anticorpo, efetivamente. E ele faz anticorpo de forma contínua e intensa. Então, os anticorpos não ficam acumulados dentro dele, eles vão sendo produzidos e vão sendo secretados para justamente cair no espaço extracelular e poder atuar contra um patógeno, por exemplo. Tá? Outro exemplo que também é dado são os fibroblastos que secretam a matriz extracelular. Tá? Então, é outro caso em que você tem a síntese dessas proteínas, de forma contínua, elas não ficam acumuladas. Aqui é um exemplo de plasmócito. Tá? Ele tem um núcleo meio elíptico, deslocado aqui, e ele é cheio de retículo endoplasmático rugoso. Tá? Eu tenho algumas células que secretam proteínas nas cisternas do REG, mas elas vão acumular esses grânulos que permanecem na célula para serem depois liberados. Então, por exemplo, os leucócitos. Então, a gente pode lembrar aqui o caso dos macrófagos, que são células que fazem fagocitose. Os macrófagos eles estão cheios de grânulos dentro deles, que devem estar já com uma série de enzimas ou radicais livres para destruir agentes invasores. Então, isso aí é sintetizado ao longo do tempo e é acumulado nos lisossomos. Quando ele fagocita alguma coisa, ele vai fundir fagossomo com esses lisossomos que estão cheios dessas enzimas, proteínas que degradam outras moléculas, que no caso da fagocitose que ele fez, uma molécula invasora. Tá? Então, aqui neste caso, as proteínas que são sintetizadas, elas não são simplesmente liberadas, elas se acumulam para um uso futuro. Então, por exemplo, quando esta célula for fagocitar um agente invasor. Esse mesmo raciocínio vale para outras células do sistema imunológico, como eosinófilos ou como mastócitos. Ambas têm grânulos cheios de mediadores ou cheios de substâncias tóxicas, que só são liberados sob estímulo externo, então ficam acumulados dentro dessas células.
E eu tenho, por fim, um quarto tipo celular e último, né? Que são as células que sintetizam, segregam e acumulam proteínas em grânulos que vão ser exportados por exocitose. Isso é um caso diferente, tá? Então elas não vão ficar em vesículas, elas vão ser exportadas por exocitose. É o caso de várias glândulas que a gente tem, como é o caso do pâncreas, como é o caso da glândula salivar. Também aqui é dependente de um estímulo externo, tá? Aqui é um exemplo das células exócrinas do pâncreas, que são essas células que estão aqui no lado, na periferia aqui da imagem. E aí a gente tem um quadro geral do retículo endoplasmático granular, né, que é a síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso, ele faz uma outra coisa, ele faz a síntese de lipídios. Então, essa é uma das diferenças fundamentais entre os dois retículos. Embora eles sejam parecidos em muita coisa, eles têm diferenças funcionais marcantes, como essa que eu estou mostrando aqui. Tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos de lipídios que são sintetizados pelo retículo endoplasmático liso. Fosfolipídios, colesterol, esfingomielina, glicolipídios. Tá? E aqui um exemplo de células que são ricas em retículo endoplasmático liso. Células da glândula adrenal. Por quê? Porque ela vai secretar hormônios que têm uma base bioquímica lipídica. Tá? E aqui no caso do retículo endoplasmático liso, ele pode fazer uma síntese de lipídios sem ter qualquer outra participação, mas ele pode contar com a participação do complexo de Golgi na finalização de algumas dessas moléculas que ele sintetizou. E, em alguns casos, ele também tem a participação de enzimas das mitocôndrias. E aí a gente tem aqui um conjunto de funções aqui do retículo endoplasmático liso, né? Eles participam também da metabolização do glicogênio. O glicogênio, você sabe, é aquela reserva energética de curtíssimo prazo, que é uma grande molécula composta de subunidades de glicose e que a gente mobiliza rapidamente. Ele é o responsável por essa mobilização rápida aí, o retículo endoplasmático liso. Ele também armazena e libera íons cálcio, capta também. Tá? E o cálcio, né, por que eu estou citando especificamente o cálcio? O cálcio ele é um íon que é extremamente importante para regular funções celulares. Então, tem uma série de funções celulares que são dependentes do cálcio. Então, por isso que eu estou citando esse fato aqui, é um fato que se sobressai de fato, né? Porque você tem o cálcio como elemento essencial para o metabolismo. E um exemplo interessante que a gente poderia citar é o caso das células musculares, que quando elas são estimuladas, o cálcio que está lá no retículo endoplasmático liso, ele sai e ele vai promover a contração muscular, interferindo lá no citoesqueleto da célula muscular para ela poder contrair. E aí ela contrai, quando o estímulo cessa, esse cálcio não pode ficar lá fora. Então o que ele faz? Ele vai voltar para o retículo. Só que esse retorno do retículo endoplasmático, ele consome energia vinda do ATP. Então, a gente consegue entender aqui por que o trabalho muscular ele gasta energia. Né? Eu estou gastando energia para botar o cálcio de volta no retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático liso ele também participa da desintoxicação do organismo. Aqui tem algumas substâncias, né, herbicidas, conservantes, corantes e medicamentos que precisam passar pelo retículo endoplasmático
para que eles possam sofrer um processo químico e a gente possa eliminar esses produtos tóxicos aí. Tá? E essa desintoxicação ela acontece em alguns tecidos, em especial fígado, pele, rins e pulmões. Tá? Então aqui eu coloquei como exemplo uma substância tóxica e o processo pelo qual ela vai ser alterada para poder ser mais facilmente eliminada pelo organismo no retículo endoplasmático liso é um processo que envolve uma reação de hidroxilação. Então essa substância vai sofrer essa hidroxilação, tá? E ela vai se tornar mais hidrossolúvel. E é isso que vai permitir que a gente consiga eliminar ela com muito mais facilidade, visto que ser hidrossolúvel é o que permite que eu elimine, por exemplo, ela na urina. Tá? Então isso aí vai facilitar a eliminação dessa substância tóxica pelo corpo. E aí uma aplicação desse conhecimento acerca dessa função do retículo. Né? Se descobriu que os barbitúricos eles têm um efeito de potencializar a atividade das enzimas do retículo endoplasmático liso. Então, elas trabalham muito mais intensamente. Aí a gente consegue entender por que, quando se usa, por exemplo, esse tipo de droga, à medida que o tempo passa, eu preciso aumentar a dose para obter o mesmo efeito. Por que que isso acontece? Porque à medida que eu vou usando o barbitúrico, eu vou estimulando o retículo endoplasmático liso a criar mais enzima, a ficar mais intenso esse processo de hidroxilação, e ele obviamente vai mais rapidamente eliminando o barbitúrico. Então, por isso que eu vou demandar uma dose maior para ter o mesmo efeito. E um outro exemplo de aplicação é a bilirrubina, que é solubilizada no retículo endoplasmático liso das células do fígado e vai ser eliminada pela bile. Tá? Se eu tiver problema no fígado, eu não vou conseguir eliminar essa bilirrubina na bile, ela vai acabar extravasando, caindo na corrente sanguínea e eu vou ter como efeito da manifestação dessa bilirrubina no sangue, eu vou ter o que a gente chama de icterícia. Então a icterícia, que é a palavra técnica para amarelamento de pele e mucosas decorrente da presença de bilirrubina no sangue, ele é um sinal de várias doenças que afetam o fígado, porque é o fígado que tem todo esse processo para a gente eliminar a bilirrubina pela bile via trato digestivo. Se eu não elimino, ela acaba indo para o sangue e ela vai causar esse quadro de icterícia. Tá? Aqui é uma imagem mostrando pessoas com a mucosa e com a pele extremamente amareladas. Então, isso está representando o quê? A bilirrubina que está circulando na corrente sanguínea onde não deveria estar. O complexo de Golgi, agora a gente já pode entrar nele, já vimos as funções do retículo. Ele é composto por sacos membranosos empilhados e achatados, né? Parece um prato de panquecas assim, né? E essa aqui é uma imagem mostrando as cisternas aqui do Golgi, né? Então elas se empilham aqui. Aqui em cima eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí repare, o retículo endoplasmático rugoso ele sintetiza, e o liso também, eles sintetizam várias coisas que são encaminhadas para o complexo de Golgi. E aí aqui no Golgi, esses produtos de síntese eles vão ser alterados de alguma maneira e aí eles vão ser encaminhados para compor a membrana citoplasmática, tá? Ou vão compor vesículas lisossômicas ou vão ser secretados, tá? Então tem esses destinos aqui. Então, o que é produzido nos retículos ele sofre algumas modificações no complexo de Golgi e é encaminhado para uma série de locais da célula, que é o que a gente chama de endereçamento
ou destinação. Então, o Golgi tem essas funções aí. Tá? Aqui são algumas imagens mostrando diferentes complexos de Golgi de diferentes células. Tá? Então, ele tem esse aspecto de membranas meio paralelas, né? E elas estão sempre com uma face côncava e outra convexa. E agora a gente consegue entender melhor a função, porque eu fiz um esqueminha aqui. Então, eu estou colocando ali tudo que eu já disse, o retículo, tanto o granular quanto o liso. Eles produzem, eles sintetizam proteínas, sintetizam lipídios. Esses produtos de síntese vão até o Golgi sofrer o que a gente chama de modificações pós-traducionais. Tá? Então, eu vou ter, depois que eu faço a síntese proteica, por exemplo, essa proteína vai até o Golgi e ela vai sofrer algumas modificações para se tornar uma proteína funcional. Então, a gente chama isso de modificações pós-traducionais. Tá? Essas modificações pós-traducionais que acontecem no complexo de Golgi envolvem uma série de coisas. Eu citei algumas aqui. Hidrólise de fração glicídica, adição de açúcares à molécula, tá? Que é uma glicosilação terminal, fosforilação de manose, polimerização de glicosaminoglicanas, síntese de glicolipídios e desfingomielina, sulfatação de proteínas, lipídios e glicídios. Então, essas são algumas das modificações pós-traducionais que são efetuadas pelo complexo de Golgi. Tá? Então, dá para perceber que tem uma multiplicidade de eventos. Tá? E pode não parecer, pode ser, bom, tudo bem, isso é bioquímica, ok, mas é graças a essa função do Golgi que eu consigo ter uma diversidade muito grande de moléculas com funções diferentes. E isso a partir de uma mesma proteína, por exemplo. Esse esqueminha aqui ilustra isso. Eu coloquei aqui em cima uma sequência de DNA. Então, vocês têm aqui a sequência dos nucleotídeos. Isso aqui é claro que é chutado, né? Não se traduz em nada. Mas vamos imaginar que eu tenho uma sequência aqui de DNA que vai ser transcrita num RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai ser traduzido em proteínas. Então, eu tenho tradução de proteína no REG. Eu estou pegando aqui o retículo endoplasmático granular como exemplo. Então, ó, a fitinha aqui de RNA, passando pelo ribossomo, que são essas bolas azuis, tá? E ele está fabricando proteínas. Então, essa proteína P em forma de triângulo é a expressão deste gene aqui. Certo? Então, esse gene ele consegue expressar esta proteína. Acabou. Quando eu mando essa proteína para o Golgi, então ela vai para o Golgi, aí ela vai sofrer aquelas modificações que são muito variadas. Ela pode sofrer hidroxilação, então eu tenho uma pequena modificação aqui nela. Ela pode sofrer glicosilação, então reparem que ela ficou diferente aqui. Pode sofrer também proteólise, então eu quebro um pedaço dela, ela sofre uma clivagem. E ela pode ter uma modificação na estrutura terciária dela. Tá? Então ela fica modificada. Então reparem, a mesma proteína, passando por processos bioquímicos diferentes no complexo de Golgi, dá 4 produtos diferentes aqui, que podem ter funções muito diferentes. Então, reparem que a função do Golgi ela permite que uma única sequência, né, lá no nosso DNA, produza diferentes produtos com funções diferentes. Tá? Então, dá para perceber a importância do Golgi, porque ele torna muito versátil a utilização de moléculas à medida que ele pode fazer pequenas modificações na estrutura e, consequentemente, na função delas.
Tá? Então, ó, aqui ilustrando, a partir de uma única sequência eu tenho quatro proteínas finais, 4 produtos finais diferentes. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando uma célula caliciforme, que é esta aqui, ó. Isso aqui é uma célula que tem no epitélio intestinal. Aqui vocês estão vendo que parece um cabelinho, isso aqui é microvilosidade. Então isso aqui é um epitélio intestinal. E essa célula caliciforme, ela é uma célula que secreta uma série de proteínas e polissacárides. Isso que vocês estão vendo aqui meio vazado, né? São grânulos que ela vai secretar aqui para a luz. De onde que eles estão vindo esses grânulos? Então agora a gente consegue tornar a coisa mais palpável. Eu tenho aqui embaixo, próximo do núcleo, ó, retículo endoplasmático granular ou rugoso. Então ele está sintetizando uma série de proteínas. E eu tenho aqui o Golgi. Então aquelas proteínas passam pelo Golgi, são modificadas e aí elas vão formar aqui grânulos para serem secretados, que é o caso da célula caliciforme. Tá? Então é legal que essa imagem aqui ela faz uma espécie de síntese aí do papel dos dois, né? Um depois do outro. Aqui é um esqueminha, então meio que tudo isso que a gente já falou, com o retículo endoplasmático aqui embaixo, ele produz uma série de proteínas que vão para o Golgi, tá? Vão sofrer uma série de modificações à medida que elas vão de uma cisterna para outra do Golgi. Tá? Aí aqui a face trans e aqui a face cis. Isso aqui é uma convenção, né? A fase cis está mais perto do retículo, a fase trans está mais perto da saída. É isso. E aqui eu estou colocando o Golgi com ó, lisossomo, então ele produziu uma série de enzimas líticas e estocou aqui no lisossomo. Tem alguma coisa que está sendo secretada continuamente e ele está mandando proteínas para compor a estrutura da membrana celular. Então, com isso, a gente encerra essa parte aqui da aula, tá? E vocês vão ter uma testagem, façam a testagem e depois a gente na aula síncrona vai discutir e desdobrar muitos desses aspectos aí relacionados tanto ao retículo quanto ao complexo de Golgi. Tá ok? Até lá, gente!